proteção de Deus, declaro aberta a sessão de julgamento de hoje. Começamos com os processos com sustentação oral. Sempre eu prefiro começar com os processos que vêm de pauta anterior e com sustentação oral. Já comuniquei, desembargador Vigílio, que os processos de relatoria desembargadora Judite e de Zeneide, que tem sustentação oral, não serão julgados hoje, só no dia 10. Então, dos processos que podemos julgar, começamos com o de relatoria do desembargador Vigílio, é o 110, BRB, Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, e Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró. Relator do desembargador Vigílio, e eu pergunto qual é o advogado que fará a sustentação oral neste processo. Algum advogado para fazer sustentação oral? Bom, como ninguém respondeu, suponho que não tenha, passamos para o 111, é o agravo de instrumento, 0880-5385, Companhia Energética do Rio Grande do Norte, e agravado comercial GP Alimentos Limitada. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Nenhum advogado. 112, a apelação civil 082-5674, LN Soares Gomes, e apelado Estado do Rio Grande do Norte. Relator do desembargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Então, os 3 processos da pauta anterior do desembargador Vigílio foram chamados. Nenhum advogado compareceu. Na continuação, passamos para os processos de minha relatoria. Agravo de instrumento 080-2037, agravante Mário Augusto Peregrino Toscano Lira, e agravado o Ministério Público. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado responde, então, julgado na sessão virtual. 117 é o agravo de instrumento 080-3762, agravante João Batista da Silva Filho, e agravado o município de Natal. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado responde, então, 118, 012-2517, apelante Franklin Mendes Rolim, e apelado Ricardo de Santana Araújo e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Ninguém respondeu, continuamos. Apelação civil 014-2842, apelante G5, Planejamentos e Execuções Limitada, e a apelada Elisama Balbino da Cruz. Algum advogado para sustentar neste processo? Apelação 081-4641, apelante Francisco Cavalcante Paes de Oliveira e Tereza Raquel Souza Paiva de Oliveira, e apelada Unimed Natal. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Bom dia. Bom dia, doutora Angélica. Eu peço desculpa, na verdade é Vanderlúcia que está falando. Peço desculpa porque a minha colega estava logada anteriormente, e aí, como foi chamando e os advogados não se apresentaram, eu tive receio de sair e voltar e ter chamado o meu processo, mas meu nome é Vanderlúcia. Tá bom, desculpa, é porque apareceu o nome, mas não tem problema quanto a isso. Exatamente, eu que peço desculpa. Você está habilitado para a sustentação oral. E neste processo, o desembargador Vigílio alegou suspeição, então a turma seremos eu, Glauber e Vigílio. E o desembargador Glauber, desembargador Vigílio. Desembargador Amilcar, aliás. E o desembargador Glauber, desembargador Amilcar. Qual o número da pauta, por favor? 120, Obrigado. 120, Unimed Francisco Cavalcante Paes de Oliveira e outro, e Unimed Natal. Perfeito, obrigado. Excelência, eu fiz inscrição em 2 processos, no 120 e no 97.
que são de relatoria de Vossa Excelência e têm o mesmo objeto, o processo. Então, eu pergunto se eu posso fazer a sustentação em bloco para aproveitar para os dois. É a mesma matéria. Pode sim, só muda a parte apelante, né? Daí, tá, pode sim, doutor, pode fazer. Então, nós vamos julgar o 120 e o 97, ok? Ok, Excelência, obrigada. Tá. Então, Vossa Excelência fala pela Unimed ou pela... Pela Unimed Natal. Tá, pode começar, doutora, tem a palavra, pelo prazo regular. Obrigada. Inicialmente, bom dia a todos, aos desembargadores, aos colegas advogados e aos demais que acompanham essa sessão. O presente caso em análise, ele versa a respeito de tratamento multidisciplinar para criança portadora do transtorno do espectro autista, onde a sentença de primeiro grau, ela determinou que o plano de saúde, ele custeie algumas terapias, que eu vou elencar para situar melhor. As terapias foram terapias de fonoaudiologia e psicoterapia pelo método ABA. E no outro caso também foram determinados o custeio de psicologia comportamental pelo método ABA ou Denver, terapia ocupacional com integração sensorial e psicomotricidade, além de indenização por danos morais. Venha a essa Câmara fazer essa sustentação não apenas para discutir a questão do rol da ANS, se ele tem o caráter exemplificativo ou taxativo, mas tenta enfatizar a obrigatoriedade do plano em custear essas terapias. Isso porque tem sido uma grande preocupação quanto a essa temática, seja pelo efeito multiplicador de ações dessa natureza, seja pela alta onerosidade dessas terapias, né? Como bem sabe Vossas Excelências, essas terapias, elas possuem um elevado valor. Por vezes, uma só dessas terapias, elas beiram o valor de 20 a 30 mil reais em apenas uma terapia. Então, isso inevitavelmente provoca um desequilíbrio contratual, né? O plano de saúde, ele tem uma mensalidade e ele tem um cálculo a respeito daquela mensalidade. Então, na proporção que vem, que é imposto, que o plano de saúde custeia aquilo que não é previsto contratualmente, isso terá toda uma projeção em toda a camada de beneficiários, e a preocupação é que a médio ou curto prazo não haja uma solidez financeira capaz de manter o plano de saúde. E aí muito se diz que a terapia, ela quem prescreve é o médico, é o terapeuta que acompanha o paciente. Não se nega isso, mas o que se destaca e o que se pede para analisar com cautela é que, por vezes, a terapia ela é feita entre o terapeuta e o paciente, e, por vezes, essas terapias sequer elas têm comprovação científica de eficácia. Então, o que se pede é a análise com cautela até que ponto a imposição não vai levar a um desequilíbrio contratual, né? Então, corriqueiramente tem sido imposto esse dever de custeio dessas terapias, embora haja o fornecimento dessas terapias sem curvatura a métodos,
o tratamento está à disposição do paciente pela forma convencional, pela forma que foi contratada e não curvada a métodos. Por fim, eu queria falar a respeito do dano moral e pedir uma especial atenção, considerando que o dano moral ele presume um ato ilícito praticado, né? E, no caso, a negativa, ela não se deu de forma injustificada. Ela se deu porque não teve previsão contratual e nem no rol. Então, inclusive, temos tido decisões nesse sentido, de afastar o dano moral, porque a justificativa, ela não foi feita de forma injustificada. Por fim, eu peço que julgue essas apelações, considerando o novo posicionamento do STJ, que entende que para haver razão de ser e de existir do rol, ele não deve ser constantemente mitigado. Então, feitas essas considerações e reiterando os termos do recurso, é que se pede a reforma total da sentença, ou ao menos a supressão da obrigação do pagamento a título de dano moral, considerando que a recusa, a negativa, ela não foi de forma injustificada. É o que se requer, excelências. Obrigado, doutora. Meu voto como relator, então, dos dois processos, visto que a matéria é a mesma, tratada, é pelo desprovimento do recurso. Quero dizer que essa matéria já esteve em julgamento aqui na Câmara por diversas vezes. O número de casos dessa natureza, julgado pela segunda Câmara, é bem elevado. E em todos eles, a Câmara mantém esse entendimento de que o tipo de tratamento é o prescrito pelo médico. E não é nem, doutor, o caso de mitigar o rol, de determinar, definir que é o médico que escolhe o tipo de tratamento. Esse é o entendimento que a Câmara adota e eu voto pelo desprovimento do recurso nos dois processos. E estou vendo aqui que os desembargadores que compõem a Câmara acabaram de manifestar o voto também, concordando comigo pelo desprovimento. Os dois ficam decididos à unanimidade. Sim, desembargador. Eu votei no 120, o outro qual é? 97. 97. Eu também, pelas 97. Mesmas razões, acompanho Vossa Excelência. Ok. Muito obrigado, doutor julgado. Na continuidade, nós temos o processo 121, de minha relatoria também, que é o recurso, apelação 084-2422, Conectron Limitada, EPP, e apelado a Claro S.A. Algum advogado para apresentar neste processo? Nenhum se apresentou. Passamos para o 122, apelação 085-5918, apelante Rosélia Souza Diniz Maniçoba e apelada Unimed Natal. Algum advogado neste processo? Também não se apresentou. Julgado virtual. 123 é o 084-8311, apelante Companhia Energética do Rio Grande do Norte, apelado Flex Ginástica e Musculação Limitada. Algum advogado neste processo? Também não. Com os processos da pauta, considerados da pauta anterior, com pedido de sustentação oral, tivemos todos chamados e alguns julgados. Na pauta considerada do dia, retornamos aos processos de relatoria do desembargador Vigílio, 23, apelação civil 084-60-63, apelante José Severino Miranda Coutinho e Maria Tereza Rinaldo Coutinho, apelado Alessat Combustível S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum se apresentou. Continuamos. O 24 é a apelação 084-8836, apelante o município de Natal, e a apelada é Cocil, Empresa de Construções Civis Limitada.
Algum advogado neste processo? Também não. Os dois processos, relatoria do embargador Vigílio e pauta do dia com sustentação oral, foram julgados virtuais. Em continuação, temos o processo 71, agravo de instrumento 080-5913, agravante à Defensoria Pública do Estado, a AMIL, Assistência Médica Internacional, a Unimed Seguro Saúde e vários advogados. Neste, eu acho que há mais de um pedido de sustentação oral. Algum advogado para sentar neste processo? Sim, Excelência. Quem fala, Daniel? Manuel. Sim, Excelência. Quem falou agora foi Manuel. Meu nome é Daniel Fortes, Excelência. Estou pela AMIL, Assistência Médica Internacional, agravada. Isso, Excelência. Agravada. E quem fala pela Unimed, que é agravada ou agravante também? Agravada também, Excelência. Todas as operadoras, Excelência, são agravadas. A interposição do recurso foi feita pela Defensoria Pública. Defensoria Pública, isso, doutor. Bom, meu voto é pelo desprovimento do agravo. Como Vossas Excelências falam pelas agravadas, meu voto está favorável ao interesse de suas representadas. Querem fazer a sustentação mesmo assim? Nesse caso, Excelência, até para, enfim, respeito ao tempo de todos aí do Judiciário, abro mão da palavra. Igualmente, Excelência. Nós agradecemos a compreensão de Vossa Excelência e proclamamos o resultado à unanimidade, agravo de instrumento desprovido. Então, só um instante, senador. Desprovido da sustentação, o doutor Daniel e o doutor Manuel. Manuel, doutora. Isso. Obrigada. Licença, Leila. Bom dia. Tatiana Farina presente pela Bradesco Saúde. Eu só deixei os doutores se manifestarem antes, considerando que o desembargador já havia desprovido de recurso, eu não me apresentei. Doutora Tatiana, é neste mesmo processo? Sim, também estou pela Bradesco. Também é pela agravada, né? Isso. Também o Bradesco é agravada. Tá, então, só para registrar sua presença para fazer a sustentação oral. Perfeito. Mas Mas dispensar a sustentação, considerando o voto de voto. Tá. Obrigado, doutora Tatiana. Bom dia. Obrigada, Excelência. Bom dia. Processo seguinte é o 080-7788, imunizadora e limpadora Potiguar, é agravante, e agravada Telefônica Brasil S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. O advogado da imunizadora e limpadora Potiguar, sou eu, Juliano, estou presente para sustentar. Doutor Juliano, pode iniciar, tem até 15 minutos. Bom dia a todos, bom dia desembargadores, bom dia senhora secretária. Esse é um caso de relação consumerista que já passou por este tribunal e nós entendemos que seja um caso que já tem, inclusive, vários posicionamentos favoráveis, que são quando os contratos são celebrados ao longo de um período, né, um contrato empresarial, onde a empresa firmou, por meio das suas subsidiárias, chamada JLD, um contrato em março de 2016. Né? Esse contrato perdurou até julho, dos meses previsto pela resolução da ANEEL, e ele foi cedido para a imunizadora e limpadora Potiguar nas mesmas cláusulas anteriores, sem nenhuma renovação contratual. Passado o período, quando chegou em janeiro de 2009, a imunizadora e limpadora Potiguar, então titular do contrato que fora celebrado em 2016 junto à Vivo, resolveu reincidir, contratar uma nova empresa e foi surpreendida com a multa no valor de R$ 413,313,58, decorrente de uma carência de 24 meses que havia sido celebrado. Nós ficamos surpresos porque tentamos diversos contatos com a empresa e ela sempre dizia que era em razão do contrato que havia sido cedido, não poderia se renovar teria se renovado a carência de 24 meses. E nós, infelizmente, mudamos de plano, porque àquela altura a Vivo não atendia, porque ela não tinha uma cobertura satisfatória no interior do Rio Grande do Norte. Além de tudo, os valores eram muito mais altos, e nós mudamos para TIM e tentamos
resolver a multa via Anatel. Só que a Anatel não conseguiu se posicionar a respeito desse contrato. A Vivo insistiu que o nosso contrato de cessão de direitos celebrado em nome da subsidiária JLD, né, em março de 2016, havia sido renovado em 2017 e logo não haveria passado os 24 meses. Então, nós entramos com agravo argumentando 2 pontos. Primeiro, a abusividade da cláusula de 24 meses. Por que a abusividade da cláusula? Porque, primeiro, já houve uma celebração de um contrato em março. Então, em janeiro, a gente já tinha 34 meses, né? Ou seja, 10 meses a mais de celebração de contrato. E o segundo ponto, nós entendemos que já havia também sido cumpridos os 24 meses. Por que já havia sido cumpridos os 24 meses? Porque no momento que houve a cessão, não há uma cláusula de renovação, né? E aí, ao longo do curso do processo, a Vivo entrou em contato conosco e disse que a gente tinha recebido um desconto de R$400. E aí eu me pergunto, foi a conversa que eu tive até com um colega advogado, eu disse, R$400 justifica uma multa de 4.300? A nosso entender, não. Porque R$400 era o valor do plano, e se a gente considerasse que eu ainda teria 9 meses para cumprir, eu não chegava nesse valor da multa. Então, um desconto de R$400 e uma multa de R$4.000, a gente vê uma postura abusiva da companhia em querer aplicar uma multa 10 vezes maior do que o desconto que foi concedido, além de não observar a resolução da Anatel no artigo 57, esse parágrafo 1º estabelece que os contratos terão duração máxima de 12 meses. E, além disso, o prazo contratual cumprido pelo grupo econômico, né, foram de 34 meses, ou seja, houve uma desobediência em relação à resolução da Anatel, que fixa os 12 meses, houve o cumprimento do prazo de 34 meses do contrato e, além de tudo, a multa é abusiva. Então, ou seja, a gente está na vertente de 4 abusividades. Primeiro, a cláusula que vincula renova-se ao longo dos contratos por 24 meses. Segundo, o descumprimento da Anatel pela resolução de 12 meses. Terceiro, o cumprimento de 34 meses do contrato. E quarto, que seria uma multa em 10 vezes maior do que o desconto que foi concedido. Então, assim, em que pese entender que o desconto foi concedido, enfim, e uma parte da doutrina vem entendendo que, havendo descontos, há a possibilidade de fidelização do contrato, uma multa 10 vezes maior do que o desconto, ela não é razoável. Ela viola princípios constitucionais, princípios civis e, principalmente, princípios do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a razoabilidade e a proporcionalidade nas relações contratuais. Então, dentro desse breve resumo do que é o nosso caso, o nosso pedido foi para que fosse sustada essa multa até o final do julgamento da demanda. Mas por que sustar? Enfim, estamos aqui numa sustentação virtual justamente em razão desse motivo, a pandemia. Com a ausência de pagamento dessa multa, meu cliente foi negativado. E no mês de junho, nós precisamos de um programa do governo e, infelizmente, não conseguimos ter acesso. O porquê não tivemos acesso? Porque a Vivo negativou o nosso nome nos cadastros distintivos de crédito. Então, para a continuidade e a desenvoltura da atividade econômica, além da abusividade em toda a cobrança, nós ainda temos um momento peculiar, conforme a medida provisória 937, se não me falha a memória, o país está no momento de pandemia, está no momento onde a prorrogação do imposto de renda para as pessoas de lucro presumido, lucro real. Então, assim, é uma situação que nós não podemos, enfim, de uma discussão contratual, pelas razões de abusividade que nós já colocamos aqui, permanecer com a negativação nos nossos nomes no cadastro distintivo de crédito. Por quê? Nós temos uma grande chance de ter um prejuízo muito maior se não sairmos, porque nós precisamos de crédito do governo, nós precisamos pagar a nossa folha de funcionários, nós temos toda uma demanda como toda empresa. E uma negativação nesse momento, que há restrição do crédito em razão dessa demanda de R$4.000, diga-se, por causa de um desconto de R$400, né, falando em números redondos, nós entendemos que é uma nova abusividade da agravada. Então, esse é o motivo pelo qual nós entramos com o agravo do instrumento, e o qual nós queremos o deferimento, a concessão, Vossa Excelência me permita, do efeito ativo, e no mérito que esteja provido para suspender essa negativação em nome dos cadastros de crédito SPC e Serasa. Agradeço a todos e esse é o nosso pleito. Obrigado, Juliano. Meu voto é pelo desprovimento do recurso.
e estou verificando que os demais julgadores concordam comigo. Fica decidido a unanimidade, agravo não provido. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Estou vendo que ainda tem advogado, mas penso que eu chamei todos os processos com sustentação oral. O doutor Rodrigo tem algum processo na sessão de hoje ou apenas está acompanhando, doutor Rodrigo? Acompanhando, não tem sustentação oral do processo. Ah, tá. Então, agradecemos a presença do desembargador Amilcar e do desembargador Glauber, que estava aqui para possibilitar o julgamento com sustentação oral. Concluímos o julgamento com sustentação oral, os demais processos serão julgados de forma virtual. Desembargador Ivanei. Opa, desembargador Amilcar. Tem um processo que eu pedi vista, que é o 084-67-23-25. Não sei se o julgamento é nessa pauta ou vai ser na próxima. É nessa pauta. É o último que nós temos hoje nessa pauta. 124. Pronto. Esse eu gostaria de fazer algumas considerações, desembargador, porque eu estou divergindo de Vossa Excelência. Sim. Vossa Excelência encaminhou o voto pela manutenção da sentença de primeiro grau, nesse caso, que é uma questão com relação a uns valores devidos por uma empresa que está sendo cobrada por a outra, que alega ter entregado uma mercadoria a esta. Esse fato me chamou a atenção porque eu passei por uma situação assemelhada desta feita não como empresário, que eu não sou, mas como consumidor. Qual o documento que comprova a entrega da mercadoria pela empresa? Nesse caso, há um ano atrás, aproximadamente, por um problema, eu tive que procurar a compra daquela caixa acoplada da bacia sanitária, que eu pensei que era barato e aqui era muito caro. Me surpreendeu com o preço, procurei na internet e achei um valor bem razoável na empresa. Comprei, paguei. Ela emitiu a nota fiscal, porém, há quase um ano eu não recebi a mercadoria. Apesar dos e-mails passados, a única coisa que ela informa é que o produto foi entregue na transportadora e que já entregaria em 30 dias. Que nos arquivos dela, isso já teve ser entregue. E nesse caso, eu até procurando lá na questão na internet, no portal da Fazenda, aquela questão das perguntas do contribuinte, e foi aí que eu vi que, na realidade, essa prática não é a correta. E após ter efetuado a compra e tido prejuízo, que eu procurei naquele site Reclame Aqui, há inúmeras reclamações com relação à empresa em questão, a que eu fiz a compra, exatamente pela mesma prática. E aqui, senhor presidente, é como eu faço as minhas considerações e gostaria de fazer o destaque o seguinte. Pedi vista dos autos com a finalidade de formar um juízo mais seguro sobre a questão apresentada na mesa para julgamento. E, com produção dos autos, verifica-se que a ação monitória vem instruída com 2 tipos de prova escrita, a saber, o documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, DANF, que é o resumo das informações contidas na nota fiscal eletrônica, mas não possui validade jurídica, devendo acompanhar o frete da mercadoria com assinatura no canhoto. E isso é o que eu faço, depois que fui me lembrar, e quando você recebe a mercadoria em casa, você tem um canhotozinho que você assina. E isso tanto faz para o consumidor, pessoa jurídica, física como jurídica. Esta possui o canhoto, qual aspas, possui finalidade comercial e não fiscal, sendo utilizado na confirmação de recebimento da mercadoria. E o ideal é guardar o canhoto para o caso de ofício solicitar uma eventual auditoria a comprovação da entrega ou recebimento de mercadoria descrita na nota fiscal, conforme consta no site que está transcrito aí no meu voto da Fazenda, perguntas frequentes, etc.
Outra espécie é o documento auxiliar de conhecimento de transporte, DACTE, que é, aspas, uma representação simplificada do CTE. Tem as seguintes funções: conter chave numérica com 44 posições para consulta nas informações de conhecimento de transporte eletrônico, chave de acesso, acompanha a mercadoria em trânsito, fornecendo informações básicas sobre a prestação em curso, emitente, destinatário, valores, etc. Auxiliar na escrituração das operações documentadas por CTE e, no caso do tomador de serviço, não ser o contribuinte credenciado a emitir nota fiscal, documentos fiscais eletrônicos, no site da Fazenda. Na devida análise desse documento, o que se encontra acostados no ID 575222 e 57522237, constatei que as demandantes Caixa em Nordeste Indústria de Teste Limitada, Caixa em Comércio, Serviço de Distribuição e Caixa em SA realizaram a entrega da empresa da mercadoria para a empresa de transporte Atlas. Essa conclusão tem como fundamento as assinaturas de documentos auxiliares do conhecimento do transporte, DACTE, feitas por Mariana Rangel, RG 829-86804. Logo abaixo da anotação, aspas, declara que recebi o volume deste conhecimento em perfeito estado para que dê cumprimento ao presente contrato de transporte. Não é possível afirmar que as mercadorias foram entregues à recorrente Arte Conforto, uma vez que nenhum canhoto dos documentos auxiliares das notas fiscais eletrônicas DANF está assinado pela destinatária. E, portanto, a análise do documento constitui a ação, monitora, provam apenas que a mercadoria foi entregue à transportadora, não havendo demonstração de recebimento dos produtos pela destinatária da Arte Conforto Colchões Limitada, que, por sua vez, reconhece ser devedora da quantia de R$ 5.263,59, para os quais existe a documentação. Ante o exposto, com o devido respeito, eu dou provimento dos embargos monitórios para a reformando parte da sentença, converter o mandado inicial em executivo judicial, condenando a parte recorrente ao pagamento de R$ 5.263, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do julgamento da ação acrescida de juros e mora de 1% ao mês desde a data do vencimento. E era essas considerações que eu gostaria de fazer, desembargador Ibanez, porque esse fato aconteceu comigo. E eu acho que você entregar a nota fiscal a uma transportadora não significa dizer que o destinatário recebeu aquela mercadoria, portanto, deveria ele ter responsabilidade para pagamento, porque não há nenhuma documentação comprovando que aquele que era o destinatário da mercadoria recebeu essa mercadoria. Tá. Considerei relevantes seus argumentos, desembargador Amilcar. Minha conclusão baseou-se que se a Arte Conforto recebeu parte da mercadoria, quer dizer, ela reconhece ser devedora de determinado valor, eu deduzi que toda a mercadoria teria sido entregue. Mas a análise que Vossa Excelência faz é muito interessante, merece rever essa prova que é mencionada, e penso que eu posso reanalisar e trazer a julgamento na sessão posterior, em sessão posterior. Não sei se, nesse caso, que o desembargador Amilcar, desembargador Vigílio e o desembargador Glauber já proferiram o voto, se também gostariam de se manifestar, porque eu preciso rever esses documentos para decidir se confirmo o meu voto ou concordo com as razões do desembargador Amilcar. Desembargador Vigílio, quer manifestar-se a respeito? Presidente, eu vou aguardar a retirada do processo de mesa, onde Vossa Excelência vai fazer uma nova reflexão ante o voto do eminente desembargador Amilcar. Então, eu aguardo e retiro meu voto. Tá. Senhor presidente, primeiro, um bom dia ao desembargador Amilcar, desembargador Vigílio. Entrei na sala, ambos ainda não estavam, então, meus cumprimentos. Eu já registrei o meu voto, senhor presidente, acompanhando a divergência do desembargador Amilcar. Como estou convocado e esta é minha última sessão, eu pediria permissão para não participar na sequência do julgamento, já registrado já o meu voto, acompanhando aí a posição do desembargador Amilcar.
Desembargador Glauber, se eu alterar o voto para concordar com a Milka, fica a unanimidade. Perfeito. Tá? Se houver divergência, a divergência for mantida, aí sim teremos ampliação de quórum, seu voto será considerado. Perfeito. Na ampliação de quórum. Tranquilo, Perfeito, já assim? deixo... Perfeito. Tá. Então, em caso de ampliação de quórum, seu voto já será computado. Tranquilo. Ok. Então, o processo será retirado de mesa, porque eu vou reanalisar. Já com os votos registrados, o voto do vista do desembargador Amilcar. Agora, tem um probleminha no sistema que eu vou pedir para você falar com o pessoal técnico, é que o sistema não me apresenta o relatório, nem o acórdão desse voto. Tá? Então, não aparece no sistema, em minha tela, o relatório e o acórdão. Aparece o voto e agora o voto do desembargador, o voto visto do desembargador Amilcar. O pessoal do PJE deve fazer a correção. Ok? Então, julgamos todos. Agradecemos, então, ao desembargador Amilcar. Presidente, desembargador Virgílio. Diga, desembargador. Presidente, não, eu quero dizer que o 15 fica não votado, embora ele tenha ido como desembargo declaratório que o são, que não há sustentação oral, mas mesmo assim eu quero que Leila note que ele está como não votado, que eu tiro de mesa. Ah, sim. Você está tirando de mesa o 15. O 15, que eu tinha sido acompanhado por Vossa Excelência, inclusive, e salvo engano, o desembargador Amilcar também. Desembargador Virgílio, eu fazia parte aí dessa turma, havia acompanhado Vossa Excelência também. Ah, então foi Vossa Excelência, desculpe, desembargador Glauber. Então, pronto. Tá. Então, passar para a Leila para ela não considerar julgado, tá certo? Retirado de mesa. Ok. Concluímos e passamos a sessão administrativa, em que eu não tenho nenhuma proposição que me recorda agora a fazer. Desembargador Virgílio, tem? Não tenho nenhuma proposição, presidente. Nenhuma proposição. Desembargador Glauber, na ordem administrativa. Também não, senhor presidente. Desembargador Amilcar. Também nenhuma proposição, excelência. Nenhuma proposição. Ótimo. Então, agradecemos aos dois desembargadores, Amilcar e Glauber, que compuseram essa Câmara na sessão de hoje. Muito obrigado pela generosidade de nos permitir votar. Não fossem Vossas Excelências comparecerem, nós não teríamos realizado os julgamentos com sustentação oral. E nossos cumprimentos ao doutor Ali. Um abraço, bom trabalho para todos. Bom trabalho e boa semana para todos. Obrigado. Encerramos a sessão de hoje, de julgamento de hoje. Muito obrigado a todos.